Boa noite. Confira os destaques de hoje do Jornal da Câmara. No programa de hoje vamos entrevistar a psicóloga Elaine Reis, que vai falar sobre o Setembro Amarelo 2018, a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Amanhã, inclusive, 7h30 da noite, aqui na Câmara Municipal, tem uma palestra com Elaine Reis e a Nayara Santos. São psicólogas que vai falar sobre o tema. Vamos falar também hoje sobre os profissionais do rodeio que receberam homenagens aqui na Câmara Municipal de Araras na última sessão. Já nós vamos mostrar. E também a previsão do tempo e as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Agora, no Jornal da Câmara. A Câmara Municipal de Araras promove amanhã uma palestra sobre a campanha Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio, a valorização da vida. E no programa de hoje estou recebendo aqui Elaine Reis, psicóloga, que vai estar amanhã aqui dando essa palestra para o público, uma palestra que vai falar sobre a prevenção do suicídio, a valorização da vida. A Nayara Santos, também psicóloga, estará também aqui ministrando essa palestra. A palestra é aberta ao público e hoje nós vamos ter uma prévia, do que vai ser amanhã essa palestra aqui na Câmara Municipal. Por isso estou recebendo aqui Elaine Reis, psicóloga. Obrigado pela presença. Imagina. Boa noite para você, Elaine. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Elaine, suicídio é um tema muito sério, Agora Sim. Estamos entrando no Setembro Amarelo. Aliás, por que setembro é o mês da prevenção do suicídio? Tá, porque todos os movimentos relacionados à prevenção do suicídio, eles deram início em setembro, tá? Começaram em setembro a nível mundial e no Brasil desde 2014 a gente trabalha com prevenção do suicídio. Começou meio tímido, o movimento, agora a gente sabe que toma aí a maior parte das cidades do Brasil. Aliás, você é psicóloga, Sim. E como que você começou a trabalhar essa questão do suicídio? Tá, primeiro pelas demandas, A gente tem uma demanda muito grande de casos de automutilação. E aí, investigando esses casos de automutilação, algumas pessoas falavam sobre a intenção de realmente tirar a própria vida. O quanto que isso era importante para elas num momento de sofrimento, de estar passando por algo ruim. Em contato com a Nayara, a gente já se conhece há muitos anos, e aí em contato com ela, a gente começou a discutir essas questões que apareciam na clínica, em alguns ambientes escolares e tudo, e a gente pensou, poxa, por que não a gente discutir essa questão de suicídio, de tentativas de suicídio e tudo mais. Refletindo sobre o assunto, a gente percebeu que suicídio é um grande tabu, Ninguém gosta de falar sobre morte. As pessoas, elas sentem muito medo de falar sobre isso. E aí a gente optou para pensar no meio de quebrar esse tabu, Vamos tentar falar sobre suicídio de uma forma que as pessoas entendam que prevenção é a melhor solução, valorizar a vida é a melhor solução. Então veio a partir de demandas da clínica, essa reunião que a gente fez aí, discutindo os casos que a gente atende, e aí expandir isso para a cidade, para que isso se torne mesmo já é caso de saúde pública, o suicídio. Sim. Então, por que não colocar em prática? Por que não tentar valorizar a vida e tentar diminuir as causas? Hoje você tem uma clínica aqui na cidade, também trabalha na EDA, com os jovens, e você acaba abordando o tema ao longo do ano, não só no mês de setembro, mas ao longo do ano você acaba abordando sobre o tema? Sim, a temática suicídio, tanto na clínica quanto com os jovens que eu atendo na EDA, a gente trabalha a prevenção o ano inteiro, Lógico que a gente pega um pouquinho mais firme em setembro, por ser o mês específico para a prevenção do suicídio, inclusive dia 10 é o dia direcionado para os movimentos. A gente trabalha o ano inteiro. É só o movimento mesmo que é maior em setembro, porque a gente tem demanda o ano inteiro. Então a gente tem que fazer esse movimento, não pode parar. E você como psicóloga, você consegue perceber com mais facilidade o comportamento de quem está pensando em cometer um suicídio, ou a família também pode perceber um comportamento diferente? E quais são os sinais que uma pessoa que está propícia a cometer o suicídio, quais são esses sinais que as pessoas podem perceber, por exemplo? Tá. Existem N fatores aí que fazem com que a gente identifique uma situação em que uma pessoa ela está tentando tirar a própria vida.
Por exemplo, quando a gente tem uma afinidade maior com a pessoa, fica muito mais fácil da gente perceber que alguns comportamentos estão sendo diferentes, né? Por exemplo, um filho que é bastante agitado, que gosta de sair, que se comporta assim de uma forma tida como normal para a idade, esse filho ele começa a ficar mais quietinho, mais isolado. Ele tem alguns comportamentos de fuga de determinadas situações familiares. Vamos juntar a família. Ele sempre ia, agora ele deixou de ir. Então, é um caso para a gente tomar cuidado. Verificar o que tem acontecido com ele, se está fazendo algum acompanhamento, se tem algum problema na escola, em casa. É um dos comportamentos que a gente consegue identificar. Como a sua pergunta inicial, como psicóloga, você tem mais facilidade. Quando o caso é trazido para a gente na clínica, às vezes a queixa inicial nem é a tentativa de suicídio ou a pessoa estar querendo tirar a própria vida. Só que a gente tem algo que eu posso chamar talvez de feeling, que a gente consegue identificar melhor esses casos. E às vezes a pessoa ela nem coloca isso diretamente, mas a gente pode questioná-la sobre essa situação, né? Por exemplo, olha, eu vou levantar uma hipótese com você e eu quero que você me diga o que realmente passa na sua cabeça. E perguntar diretamente, né? Você está pensando em tirar a sua vida? Certo. Né? Você pensou em suicídio em algum momento da sua vida? E a família também pode tomar essa atitude já direto de perguntar? Pode, porque às vezes as pessoas elas ficam com um receio muito grande de perguntar sobre. E talvez é o que a pessoa está esperando que ela pergunte. E normalmente a pessoa que está, pensando em cometer o suicídio, ela acaba revelando ou é mais difícil? Como é que a pessoa que está, passando por algum tipo de sofrimento, normalmente ela abre ou não? Então, existem várias situações. Por exemplo, é muito mais fácil que uma pessoa se abra nessa situação, uma vez que alguém da família dê essa abertura para que ela converse. Mas eu tenho uma pessoa na minha família que ela é muito fechada. Toda pessoa, a gente sabe que nós, seres humanos, a gente tem uma pessoa de referência. Certo. Né? Sempre existe uma pessoa a qual a gente confia, a qual a gente gostaria de contar algo. A família, desconfiando de determinada situação, pode acionar essa pessoa de referência e pedir para que essa pessoa converse com o indivíduo. Em alguns casos ele pode falar, em outros não. Se ele não falar, não tem problema nenhum perguntar, tá? Um engano que acontece sempre é quando a pessoa está passando por um tratamento, tá? Vamos supor, foi identificado um comportamento ali, o qual a família ficou preocupada e acredita que essa pessoa pode estar em risco de suicídio. Aí encaminha essa pessoa para um setor da área da saúde, a psicóloga avalia, a psiquiatra avalia, essa pessoa começa a ter uma melhora. O período de melhora é algo para a gente se preocupar também, que a gente não pode só observar os comportamentos que a gente entende como aqueles preocupantes para a tentativa de suicídio, mas alguns comportamentos tidos pela família como bons também pode ser um indício de que a pessoa pode se matar. Por exemplo, a pessoa quando ela está em tratamento e de repente ela se mostra bem para o familiar, ela começa a organizar as coisas dela, um jovem que nunca organizou um quarto, de repente ele começa a manter tudo organizado, coloca os livros em ordem, no caso de um adulto ele deixa todas as contas pagas. Essa pessoa ele já idealizou e ele vai fazer. Qual que é a intenção dele nesse momento? Deixar tudo em ordem para que ninguém fique com nenhum problema após a partida dele. Por isso que em muitos casos as pessoas falam assim, nossa, mas não parecia que a pessoa ia tirar a própria vida, não parecia que ia cometer suicídio, como isso aconteceu? Estava tão bem, ontem estava arrumando o quarto, né? Ontem estava organizando as coisas, né? E aí você fala, nossa, estava tão bem, não estou entendendo. Talvez o fato dele estar bem quer dizer que ele já pensou em tudo e vai fazer. Então já isso para a pessoa... Planejando, é tipo um planejamento. Isso para a pessoa calma. Elaine, o que pode levar a pessoa a ter essa intenção de cometer o suicídio? De repente, por estar sofrendo algum tipo de bullying, depressão, o que pode... A depressão está relacionada também a essa questão de cometer o suicídio. O que pode levar a pessoa a cometer a depressão? Como é que você explicaria isso? Tá. Em 90% dos casos de suicídio estão envolvidos transtornos, né, psicológicos. Transtorno do humor, como depressão, ansiedade, mas também tem fatores externos, como bullying, né, é um fator externo, assédio moral, financeiro, questão socioeconômica, ela pega muito na questão do suicídio, porque existem pais de família passando por situações difíceis, e aí o que acontece? Eles não veem saída para aquela situação,
e eles acabam cometendo o ato. É nesse caso que de repente a esposa, o filho tem que ficar ligado, né? Nesse caso no pai da família, no pai de família, ou mesmo, né, o pai ficar acompanhando o comportamento da mãe, que também, de repente, é acostumada a trabalhar, a ter um ritmo de trabalho, de repente está sem um emprego, aí vem a dificuldade financeira em casa. Quer dizer, tudo isso é preciso que o familiar fique ligado. Sim, as relações familiares, a gente sabe que elas são muito dinâmicas, elas são muito diferentes entre as famílias, né? Então é importante, sim, que as pessoas, no momento, por exemplo, né, de problemas financeiros, alguma coisa do tipo, ao invés de cobrar, as pessoas fiquem mais atentas ao que está acontecendo com aquela pessoa, né, ao que ela está vivendo naquele momento. E o que acontece? O oposto. As pessoas, elas cobram mais, né? Mas porque elas não têm esse conhecimento. A ideia do evento de amanhã é esse: fazer com que as pessoas identifiquem que é importante observar para aquela pessoa dentro da família de uma forma mais cuidadosa, né? E não só com um olhar de cobrança. Isso, tanto a mãe, o filho em relação ao pai, quanto os pais em relação ao filho, que a gente sabe que tem filhos que sofrem muito por cobrança dos pais. Às vezes os pais cobram como foi o dia da escola, qual foi a nota que você tirou, mas não pergunta: filho, como que você tá? Você tem se relacionado bem com as pessoas? Você está precisando de alguma coisa? Vamos jantar todo mundo junto hoje, vamos conversar. Olha só que, né, sugestão bacana, né? Então é bom ter essa conversa, né, entre a família e entre os jovens também, né? Sim. O comportamento do jovem também precisa ficar atento em relação aos familiares. Tá gostoso esse bate-papo aqui com a Elaine Reis, psicóloga. Vamos fazer o seguinte: eu vou chamar uma matéria agora, daqui a pouco a Elaine volta a falar com a gente. Tem vários assuntos ainda que vamos debater aqui sobre o Setembro Amarelo, prevenção, né, do suicídio, valorização da vida. Esse é o tema que a gente está abordando aqui com a psicóloga Elaine Reis, que amanhã dará uma palestra aqui na Câmara Municipal às 19h30. Vale ressaltar, vale colocar aqui que essa palestra é aberta ao público, é gratuita, todos podem participar. A Nayara Santos também, psicóloga, estará aqui ministrando essa palestra juntamente com a Elaine Reis. Mas na última segunda-feira, na última sessão ordinária, profissionais do rodeio foram homenageados aqui na Câmara Municipal. Peões, salva-vidas, companhia de rodeios receberam um diploma e você vai acompanhar agora. Receberam moções e congratulações os salva-vidas Rodrigo Chibil e Leandro de Souza Melo, os peões Guilherme Roberto Giannini, Diego Rossi, João Paulo Salles, Leandro Matos, Jeneferson da Silva, Vitor Guedes, Rafael Costa e Plínio Paçoca, além das companhias de rodeio Carijó, Marrum, Fabinho, NC Revelação, Companhia do Goiano e Companhia Fabiano Camargo. Todos eles foram homenageados pelo trabalho realizado na Festa do Peão de Araras. O proponente da homenagem, o vereador Marcelo de Oliveira, parabenizou os profissionais do rodeio por representar a cidade em festas no país e até fora do Brasil. É uma noite de muita satisfação, senhor presidente, senhores vereadores, em homenagear esses guerreiros que simboliza e representa o povo brasileiro. Pessoal que gosta do campo, que gosta dos animais e que realiza os rodeios nas festas em todo o Brasil e fora do Brasil. Representando os homenageados, o peão ararense Plínio Paçoca agradeceu pelo reconhecimento e pediu mais incentivo ao rodeio. Isso não existe dinheiro que pague, ser reconhecido dentro da cidade. E a cidade de Araras também foi a terceira festa do peão de boiadeiro, depois de Barretos, quando era Facia. Daí veio diminuindo, mas vamos resgatar essa tradição, porque esse mundo, a gente está de passagem. Quando a gente deitar num caixão, que nem foi falado o nome das pessoas, que Deus o tenha em bom lugar, descanse em paz as almas que deixaram. A única certeza que o homem tem na vida é que nós vai deixar esse mundo um dia. Estamos de volta aqui com o Jornal da Câmara, recebendo Elaine Reis, psicóloga, que está falando sobre o Setembro Amarelo 2018, prevenção do suicídio, valorização da vida. Aliás, Elaine, valorização da vida, é isso que as pessoas realmente precisam, né, fazer mais no dia a dia, né? Valorizar a vida,
ter realmente um comportamento que que é o bem mais precioso de todo mundo, né? Valorizar a vida. É preciso a valorização da vida, né? Sem dúvida. A gente chama o evento de valorização da vida para a gente não focar só nas coisas que são ruins, né? Que acontecem e que a gente acaba... se a gente focar só na prevenção do suicídio, a gente vai falar mais dele do que realmente importa, que é a vida. É verdade. Né? E Elaine, em relação ao suicídio, como que estão hoje esses números em relação ao mundo e ao Brasil? E se você estiver aqui da nossa região, propriamente de Araras, como que estão esses números? Os números são o seguinte: a gente tem acompanhado, né, as questões de números estatísticos a nível mundial, Brasil e Araras. Araras, a gente tem o que a Polícia Militar nos fornece. A gente sabe que existem outras instituições de segurança que atendem também as ocorrências, mas o que eu tenho para apresentar sobre Araras é o que a Polícia Militar me fornece. A nível mundial, hoje, a gente tem 804 mil casos a nível mundial, por ano. 804 mil casos por ano. São muitos casos. É um número altíssimo. Altíssimo. Se a gente comparar com o ano de 2000, nós tivemos 1 milhão e poucos mil casos. Diminuiu. Só que, assim, em um tempo muito grande para essa diminuição, a gente precisaria diminuir mais ainda, né, trabalhando a prevenção. A nível de Brasil, né, a gente tem em média 32 brasileiros morrendo por dia por suicídio, fora as inúmeras tentativas. No Brasil são 32 mortes por dia. A gente tem em média 11 mil mortes por mês. Não, desculpa, 11 mil mortes por ano no Brasil. Nossa, é um número altíssimo também. É muita gente morrendo por suicídio, muita gente. E Araras, das cidades do interior, é que mais tem caso de suicídio. Você tem essa informação? A gente tem essas informações. Eu vou só... Em Araras, em relação às cidades da região, em relação ao suicídio, é a cidade que mais tem... Que mais apresenta um caso. A gente tem uma estatística que a gente vai mostrar amanhã, tá, para a população que vier ao evento. Mas, assim, adiantando os números, nós estamos em agosto. Sim. Nós já tivemos aqui em Araras 32 tentativas. Puxa. E 3 casos consumados. Registros que são me passados, fora o que a gente tem que atentar a isso. Fora outras formas de morte que talvez, por uma questão de subnotificação, não foram notificadas como suicídio, mas que também podem ter sido. Sim. Por exemplo, as pessoas, elas registram o suicídio quando você chega no local e a pessoa já se encontra sem vida pelo ato. Normalmente o ato é sempre identificado por alguma coisa, uma arma, uma corda, alguma coisa do tipo. Só que existem alguns acidentes de trânsito que a gente pode levar em consideração que pode ter sido um suicídio e não é notificado como tal. Então as estatísticas, elas nunca vão estar de acordo com a realidade. Agora, Elaine, os casos estão mais relacionados aos jovens, aos idosos? Como é que você analisa essa questão aí? A gente tem dados da OMS também, tá? Os dados indicam que de 15 a 35 anos a gente tem um índice maior de suicídios, tá? Dessas estatísticas, eu acho que é legal a gente trabalhar, né, e ressaltar que a maioria são homens. Por que a maioria são homens? Qualquer teoria que a gente procurar vai identificar que homens, eles tentam de formas mais letais tirar a própria vida, né? Então eles vão usar de mecanismos os quais eles têm certeza que eles vão cometer o ato e vai morrer, vai chegar onde eles querem. Já as mulheres é mais envenenamento, medicamento, por isso que o índice é menor. Outro fator importante a ser levado em consideração é que tanto os homens quanto as mulheres, eles sofrem de transtornos psicológicos. Só que as mulheres tendem a cometer menos suicídio porque buscam mais ajuda. E os homens, por aquela questão cultural de que eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta da minha família, eu tenho que estar presente o tempo todo, eles não buscam ajuda. Eles têm uma dificuldade muito grande em assumir que precisam da ajuda profissional. Puxa, são números alarmantes que você acabou de apresentar, principalmente aqui na região. E também, então, segundo a Elaine, a questão está mais relacionada aos jovens. Isso te surpreende ou não? Na verdade, se a gente parar para pensar em faixa etária por desenvolvimento, que a gente estuda muito isso na psicologia, a fase da adolescência é a fase mais complexa que a pessoa tem. A gente passa por todas as fases, mas a mais complexa é a adolescência, porque é a partir dela que vai ser definido o sujeito adulto que é você. Então, a adolescência ela é muito cheia de questionamentos, questões de identificação,
né? Poxa, eu tô saindo de uma fase infantil, tô indo para uma fase adulta. O que vai acontecer com a minha vida nesse momento? Esse período, então, é preciso Ele é crítico, tem que tomar cuidado. É um período crítico. E a fase da melhor idade, né? Como a gente disse, também é uma fase para cuidado, porque tem a questão da aposentadoria, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tem essa questão também, é preciso ter esse alerta. Sim. Principalmente entre os adolescentes, então, e entre os idosos. O adolescente, essa questão de mudança, né? De sair da fase de criança e indo para a fase adulta. E no caso dos idosos? No caso dos idosos, a questão da aposentadoria é uma coisa que incomoda bastante. Porque, assim, trabalhei minha vida inteira. De repente ele se sente um inútil, por Isso, exemplo. exatamente. Essa situação, né, de se sentir inútil para certas coisas. De, poxa, o que vão pensar de mim? Eu trabalhava o dia inteiro, de repente eu estou me vendo em casa agora o tempo todo. E aquela preocupação de que o outro vai pensar de mim. E agora eu não sirvo mais para mais nada. Trabalhei a minha vida inteira e cheguei no momento que eu não tenho mais o que fazer. Então é preciso ter esse cuidado, é preciso que as pessoas fiquem atentas em relação ao idoso dentro de casa, em relação ao adolescente. A gente sabe que existe a faixa etária de cuidado, porém o cuidado eu acho que tem que ser feito com todas as pessoas, desde crianças até os mais idosos. Porque as crianças a gente tem também a questão da... Não que ela queria tirar a própria vida, mas ela acaba fazendo, e aí entra para a estatística de suicídio, como por exemplo, crianças que assistem desenhos animados e acreditam que podem voar porque o desenho lá... Mostra que Quantas coisas acontecem com o pica-pau e o pica-pau nunca morre? Exato, né? E a criança, ela tem aquilo como vivência para ela. E aí, de repente, no ato de, como que eu posso dizer assim, imitar o personagem querido, ela acaba cometendo suicídio. Agora, Elaine, o que a gente acompanha muito, né, quando acontece o suicídio, é que, por exemplo, se a pessoa tem uma situação financeira muito boa, enfim, uma família muito bem estruturada, aí vem o questionamento, nossa, mas aquela pessoa cometeu suicídio, poxa, ela tem de tudo, a pessoa que, né, tem uma estrutura familiar muito boa, ela tem, sei lá, uma situação financeira maravilhosa, quer dizer, isso não tem, a questão do suicídio não escolhe a questão financeira, se ela é abastada financeiramente, se ela, né, tem dificuldade financeiramente. Tem essa questão também ou não? Isso aí são, como que eu posso dizer assim, são situações em que as pessoas usam do senso comum para tentar justificar o suicídio, né? Tanto que um dos temas que a gente vai trabalhar, né, nesse evento, amanhã, é a questão de não generalizar o sentir. Porque eu posso estar sentindo algo e lido muito bem com aquilo, porém uma pessoa, né, como você trouxe, né, que tem uma situação socioeconômica bacana, tal, está sentindo a mesma coisa que eu, porém ela não consegue lidar com aquela situação. Então tem muita gente que fala isso, né? Ah, nossa, mas estava tão bem e se matou, como assim, né? Ninguém entende por que isso aconteceu. Só que a gente lida com situações diferentes, né? Uma coisa é eu, por exemplo, lidar com a morte do meu pai, por uma morte natural, de uma forma, e aguentar aquele luto e passar por ele, né, da forma com que a maioria das pessoas passam e conseguir me reerguer, digamos assim. Outra coisa é uma pessoa que ela não tem um suporte psicológico bacana, ela já pode ter algum antecedente de transtorno mental, alguma coisa do tipo, e ela já lida com aquela mesma situação que eu, quando acontecer com ela de uma outra forma. Então a gente não pode generalizar a forma com que as pessoas sentem. E a última coisa que as pessoas de fora olham é o quanto que ela sofria. Né? Eles olham assim, nossa, mas tinha dinheiro, tinha influência, mas então ele não sofre? Né? Quem tem dinheiro, quem tem influência não tem o direito de sofrer, não tem o direito de passar por uma situação difícil. Né? O senso comum faz com que as pessoas pequem por esse lado. Elaine Reis, psicóloga, nossa convidada, falando sobre a campanha Setembro Amarelo 2018, a prevenção do suicídio. Amanhã tem uma palestra às 7h30 aqui na Câmara Municipal, juntamente com a psicóloga Nayara Santos. Vamos fazer o seguinte agora, vamos para a previsão do tempo, segundo o Clima Tempo, nesta semana em Araras. Já a gente volta a falar mais com a psicóloga Elaine Reis. Agora a previsão do tempo. Amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, máxima 21 graus, mínima 11. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, máxima 22, mínima 9 graus. Já na quinta-feira, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. A máxima chega a 27 graus, mínima 9.
Na sexta-feira, o sol prevalece durante todo o dia, máxima 29 graus, mínima 13. No final de semana, no sábado, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, máxima chega a 28 graus, mínima 13. E no domingo, também o sol prevalece durante todo o dia, com a máxima chegando a 26 graus, mínima 15. De volta com o Jornal da Câmara, Elaine Reis, psicóloga. Amanhã tem a palestra, 7h30 da noite. É legal que é aberto ao público, né, Elaine? É legal que, para quem está nos acompanhando, que venha amanhã aqui na Câmara Municipal e acompanhe, né, a palestra a partir das 7h30 da noite. Aliás, é gratuita, né, a palestra. E o que você e a Nayara estão preparando aí para amanhã aí? Tá, a gente até fala, né, da questão de palestra, para quem vem parece que é uma coisa meio pesada, né? Na verdade, vai ter muita orientação, tá? Para quem precisa mesmo, tá apoiando alguém, a escuta. A gente sabe que a escuta, ela evita 90% dos casos de suicídio. Então, a gente consegue salvar muitas vidas a partir da escuta. Então, a gente vai estar orientando essa questão da escuta, tá? A gente vai estar falando sobre a pessoa enlutada, né? Isso, a gente não falou em nenhum ano sobre isso, então a gente vai estar falando sobre suicídio, prevenção, mas também sobre como que eu devo lidar com a pessoa que é enlutada, a pessoa que ficou viva e que está sofrendo por muita coisa, e às vezes se culpando por isso, tá? A gente espera então que a população venha em massa, a gente gostaria muito de encher a Câmara Municipal, porque é um tema importante, seria muito bacana que a gente atendesse todos os públicos, sabe? As pessoas, as famílias, todo mundo. Tudo bem que você vai esmiuçar o assunto amanhã aqui, mas como então que a pessoa deve se comportar com a pessoa enlutada? Olha, só uma prévia. Uma prévia. Né? Tá bom. Primeiro de tudo, né? Não olhar para o enlutado como um coitado. E ter em mente que ele está passando por uma fase de luto e ele precisa passar por essa fase de luto. Né? Tem gente que vê um enlutado, mas ele vive triste, vou tirar ele para sair, vou chamar ele para fazer uma atividade física. Não é isso, ele precisa viver aquele momento, ele precisa vivenciar aquela situação até ele entender qual que é a função dele agora que a pessoa querida se foi. Então isso demora, existe um processo para isso, mas aí a gente detalhes amanhã. Detalhes amanhã. Então venha para a palestra amanhã, 7h30 da noite, aqui na Câmara Municipal, não paga absolutamente nada, e aí você vai poder, né, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais, se inteirar um pouco mais sobre o tema. Agora, Elaine, é bom que a gente passe para as pessoas também sobre o Centro de Valorização da Vida. É um órgão sem fins lucrativos dedicado a escutar pessoas, não é? Isso. É o número 188, como é que funciona isso? Isso é no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. O CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, ele atuava com o número 141 em algumas cidades e 188 para outras. Então, esse ano eles conseguiram colocar um 188 a nível nacional. O que acontece? Quando a pessoa precisa de ajuda e ela não tem uma pessoa de referência que ela possa conversar, ou ela não se sente à vontade para falar sobre o que ela está sentindo para as outras pessoas. Então, o CVV disponibiliza o número 188, tá? Algumas pessoas ligaram, a ligação é gratuita, você pode ficar o tempo que você quiser conversando com a pessoa. Todos os profissionais que vão atender estão preparados, passaram por treinamento para trabalhar essa questão de valorização da vida e prevenção do suicídio. Mas Elaine, eu não tenho como ligar no 188. Você tem um computador na sua casa? Tem Skype. Tá, então você pode entrar por Skype, você pode mandar mensagens, é só entrar no site do CVV, tá? cvv.org. E pela informação... tem um site? Tem um site, mais fácil que o... cvv.org. Digitou no Google CVV, já é o primeiro que aparece, não tem erro. E eu tenho a informação aqui que 2 milhões de ligações foram feitas no último ano no número 188 na CVV. São muitas pessoas que ligam, muitas pessoas, e eles são assim, profissionais extremamente preparados para lidar com essa situação. E são profissionais voluntários, né? Todos voluntários, assim como nós, né, somos voluntários para trabalhar a prevenção na cidade, eles são voluntários também para acolher essas pessoas. Que bacana. E como que você quis fazer esse trabalho voluntário? Como é que você começou a fazer esse trabalho voluntário? O trabalho voluntário, né, eu falo por mim, é uma coisa muito intrínseca, é uma coisa que eu sempre gostei de realizar.
né? Eu me sinto muito bem quando eu posso pegar do que eu conheço e passar isso para outras pessoas e poder ajudar outras pessoas. Então, para mim, o trabalho voluntário é sempre muito importante. Eu não faço só isso, faço um monte e ainda tenho os meus 2 trabalhos fixos. Mas é algo que me dá muito prazer, poder ajudar as outras pessoas. Não tenha dúvida. Elaine Reis, psicóloga, nossa convidada. Bom, vamos fazer o seguinte, agora vamos mostrar para você as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Açougueiro, ajudante de açougueiro, atendente para a pessoa com deficiência, auxiliar de fabricação para pessoa com deficiência, auxiliar de padeiro, balconista de açougue, designer gráfico, empacotador para pessoa com deficiência, encarregado, marceneiro, mecânico diesel, montador de móveis, motorista, motorista de guincho leve, nutricionista, operador de escavadeira hidráulica, operador de moto niveladora, técnico em nutrição. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe, Antônio Casadei, na Avenida Zurita, 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. Pois bem, Elaine Reis, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Boa sorte amanhã na palestra. Tomara que o público venha para prestigiar. Obrigado pela presença aqui. Boa noite. Imagina, eu que agradeço o espaço, agradeço a Câmara Municipal por ter cedido esse espaço para a gente. E a gente espera que lote, né? Vamos torcer para a população vir em massa. E é gratuito, hein? Não paga nada. Vem aqui conferir, tá bom? A Nayara Santos, também psicóloga, estará aqui ministrando a palestra juntamente com a Elaine Reis sobre a prevenção do suicídio, a valorização da vida, sobre a campanha Setembro Amarelo 2018. O Jornal da Câmara fica por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Jornal da Câmara. Uma boa noite a todos e até o próximo.